Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui mais uma vez para comentar uma notícia, né, uma boa notícia dessa vez, né, a respeito aí do mundo católico. Não é todo dia que a gente vê que um ator hollywoodiano se converte. E foi isso que aconteceu, né, com aquele ator de Transformers, Shia LaBeouf, que ele, por causa de um filme do Padre Pio, né, em que ele ia interpretar o próprio Padre Pio, ele teve que estudar e se converteu. Vamos dar uma olhada aqui, nós vamos analisar a matéria da Fox News sobre esse episódio, né, e tirar alguns comentários a respeito do assunto. Para me ajudar nesse trabalho, contamos aqui com o professor Alessandro Sima, nosso amigo aqui no Instituto, né, e vamos ver o que aconteceu. Né? Essa entrevista aconteceu com um bispo americano, o Barron, que ele tem um canal do YouTube, ele é muito famoso lá nos Estados Unidos. Foi um programa de entrevistas, né? E aqui, nesse artigo que nós traduzimos da Fox News, simplesmente é a síntese do que ocorreu. Né? Então, o ator Shia LaBeouf disse que se converteu ao cristianismo enquanto filmava seu próximo filme, Padre Pio. Ele tornou-se membro da Igreja Católica Romana, né? Graças a Deus. LaBeouf revelou sua conversão em uma entrevista lançada na quinta-feira no programa Fire Catholic, do bispo Robert Barron. O primeiro envolvimento do autor com a igreja foi ao morar no mosteiro de franciscanos capuchinhos, a fim de entender melhor o falecido místico São Padre Pio, que LaBeouf interpreta no próximo filme. Tem algum conhecimento aí da espiritualidade dos capuchinhos? Bom, os capuchinhos, eles vivem a regra, né, de São Francisco de Assis, a espiritualidade franciscana de São Francisco de Assis, especial também é a pobreza, né? E eles viviam uma forma de os capuchinhos, especialmente de uma forma assim um pouco mais monástica, né, em oração, assim, e também trabalho com os pobres, né? Em especial também o Padre Pio, um grande santo famoso, né? Que mesmo fez até lá ao lado do seu convento, tem até o hospital, né? Então ele se dedicou ao cuidado também dos doentes, né? Uma vida de oração baseado na espiritualidade da pobreza franciscana, né? A espiritualidade franciscana que vivia a regra de São Francisco de Assis. Então, para um autor milionário de Hollywood, de repente está no meio deles. Está no meio da pobreza, da vida de simplicidade, né, que requer um capuchinho, realmente é um choque. É um choque, né? É uma outra realidade de vida, é um mundo oposto. Né? Então, na época em que entrou no projeto, né, então o projeto do filme, né, quando foi convidado, né, disse que estava passando pelo ponto mais sombrio de sua vida, após uma série de escândalos públicos. Por causa disso, buscou por espiritualidade e se uniu a uma variedade de grupos religiosos na procura por sentido, em luta contra pensamentos de desesperança e suicídio. Então ele é interessante, né? Porque quando a corda aperta, né, se busca por ajuda. E o fato dele ter ido para vários grupos de espiritualidade, né, tal, ele estava em busca, mas o verdadeiro só se acha num caminho. Buscar e achareis, né? É bíblico, né? Então, quando você vai se aproximar de Deus, Deus se aproxima de vós, né? Isso também é bíblico, né? Então, são parte do processo de conversão. Deus tem a sua forma de chamar cada um, né? E é a parte do processo de conversão da pessoa, né? Eu tinha uma arma sobre a mesa e estava confuso. Shia relembra na entrevista de aproximadamente 90 minutos. Eu não queria mais estar vivo depois que tudo isso aconteceu. Foi uma vergonha que eu nunca tinha experimentado antes. Um tipo de vergonha que faz você esquecer como se respira. Você não sabe para onde ir. Você sequer consegue sair para comer um taco. Ou seja, comer uma comida mexicana. A pessoa fica realmente retraída, não quer sair de casa, entra numa assídia, poderíamos dizer? Uma assídia, hoje é o termo moderno que a gente chamaria de depressão, né? Talvez a pessoa entra em crise, né? Ele entrou ali provavelmente numa crise profunda, imagine, com uma arma na mesa, significa que ele pensou até tirar a sua própria vida, né?
Então, às vezes, o desespero, a falta de realmente, o não ter uma espiritualidade, o não ter... A gente vê a importância também, né? Do buscar ter uma vida espiritual, uma espiritualidade, de que, né, porque quem está com Deus, né, dificilmente vai... Quem tem uma espiritualidade forte, dificilmente vai pensar em tirar a sua própria vida, né? Então, muito pelo contrário, Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância, né? Mas chama a atenção, né? Você veja que ele estava ali numa situação assim já bem crítica e desesperadora, né? Realmente sem até encontrar uma solução. Quando de repente lá no fim do túnel ele vai encontrar uma luz, né? Que é a luz de Deus que vem iluminar toda a sua vida e que ele pôde assim, então, se encontrar com ele mesmo e passar por esse processo, né, de conversão. Uhum. Mas eu tinha um profundo desejo de resistir e não sucumbir, acrescentou. Aqui é essa graça de Deus operando, né? Tinha a tentação de tirar a própria vida, mas ao mesmo tempo Deus dava força para ele resistir. Não, aguenta aí que tem um plano bom. O ator descreveu seu encontro com a fé como uma surpresa obtida durante sua pesquisa, dado que sua mentalidade ao participar do filme estava mais focada em sua carreira do que em Deus. Claro, né, a imagem dele estava queimada por causa dos escândalos, de repente vem um papel para um filme interessante, ele disse, não, eu vou salvar minha carreira. Então esse é o primeiro... Então ele começou mundano, né? O contato aconteceu. Eu já estava lá e não tinha para onde ir. Esta era a última parada do trem. Não havia mais para onde ir, em todos os sentidos, disse Laubeuf na entrevista. Ele continua. Agora eu sei que Deus estava usando o meu ego para me atrair a ele, afastando-me dos desejos mundanos. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente. Mesmo que no início eu não tivesse disposição de entrar no meu carro e dirigir até o mosteiro se não pensasse, eu preciso salvar minha carreira. Aqui é interessante, né, só pontuar, né, eu sei que Deus estava usando o meu ego, ou seja, ele confessa um pecado de soberba. Deus tira de um mal maior, Deus tira um bem maior, né? De um mal, Deus tira um bem maior. Isso é assim, né, na história de muitos santos, né, que a gente pode acompanhar, né, de ver exatamente isso, né, esse processo de conversão que Deus vai usar até dos nossos pecados para nos fazer, daquilo que é mal em nós, para nos fazer algo melhor. Essa é a grande graça de Deus. E o soberbo, ele acha que ele é autossuficiente, que ele mesmo basta. E aí, quando ele tem um tropeço na vida, né, ele vê que realmente ele não é tão forte quanto ele pensava. E ele começa a repensar as próprias coisas. E isso é bom. A queda do soberbo é bom porque é a chance que ele tem de se humilhar e ver que, tipo, não, eu dependo de muita coisa. Eu dependo de uma força maior para existir. Eu não dependo de mim mesmo, né? E não só isso. Eu tenho que servir a esse meu Criador. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, ele fala assim, eu já estava lá e não tinha para onde ir. Ou seja, de repente ele estava nesse sofrimento, depressivo, tal, viu a chance da carreira e de repente tudo fez sentido. Antes nada tinha sentido, ele estava em busca de sentido. Ele entende também que assim, ou seja, Deus tem um propósito para cada um. Tem um objetivo, e às vezes, talvez ele foi pensando na carreira dele lá, pensando na carreira econômica, física, financeira. E o que aconteceu com ele foi toda uma transformação de vida, uma conversão, um processo espiritual. Ele teve um encontro com ele mesmo, com Deus, né, e saiu transformado dali. Né? Exatamente. Então, de repente, caiu a ficha, né, como a gente disse. Caiu a ficha, agora tudo faz sentido. No entanto, enquanto pesquisava e desempenhava o papel, Laubeuf disse que se sentiu encurralado por Deus. Então, quando cheguei nessa situação, uma mudança aconteceu. Foi como um monte de 3 cartas. É um truque para enganar. Assim, né? Era como se alguém tivesse me enganado. Não de um jeito ruim, mas de um jeito que eu não podia ver. Eu estava tão próximo dele que eu não conseguia vê-lo. Agora que o tempo passou, eu consigo vê-lo de uma maneira diferente. Às vezes, precisa acontecer, né? São experiências que acontecem na gente. Às vezes precisa acontecer, deixar Deus agir, né? E Deus, ele age assim, a gente não consegue entender as coisas, talvez no momento que nós estamos passando, nós não conseguimos entender, mas futuramente a gente
vai conseguir compreender o porquê, entender o porquê que eu passei isso lá atrás. Isso faz parte da minha evolução, do meu crescimento, né? E a vida espiritual, ela é assim, ela é dinâmica, ela não é estática, parada, né? Então isso faz parte do processo nosso de conversão, de amadurecimento, do próprio processo do ser humano, né? Que vai evoluindo, e isso não só na nossa vida, mas na vida espiritual isso também se reflete. E é cheio de altos e baixos, né? O pessoal acha, agora me converti, vai ser só assim. Não, tem altos e baixos. Altos e baixos. E o caso dele é interessante, né? Voltando para a soberba. Ele tava, digamos, se ele continuasse nessa soberba, se não tivesse aquela queda dos escândalos e tal, essa queda que fez ele ser um pouco mais humilde e perceber, não, eu preciso buscar uma coisa superior, uma espiritualidade. Procurou várias religiões, não estava encontrando, etc. E aí, mas ele estava preparado, estava resistindo à tentação, né, da Cid ali e tal, até que Deus de repente deu a graça para ele, ele chegou assim, poxa, caiu a ficha e tudo deu sentido. Então, assim, olha como Deus vai trabalhando e não abandona. Né? E eu destaco também essa busca dele, né? Acho que todo ser humano tem que fazer buscar. Então, e assim, ele foi estudando e foi conhecendo a importância da formação, do conhecimento também, né? Que caminha junto, lado a lado, né? Isso. Laubach descreveu quais foram seus sentimentos e aprendizagens a respeito do entendimento cristão sobre pecado e perdão, dizendo que isso foi a chave para tirá-lo de um período de trevas na sua vida. O autor disse que não se sentia digno de buscar qualquer tipo de piedade, mas isso mudou quando conheceu outras pessoas que lutavam moralmente de maneiras que ele nunca havia visto antes. Depois disso, sentiu-se seguro. Ano passado, Laubach foi acusado de 2 delitos, furto e agressão, depois de roubar o chapéu de um homem em uma briga que se tornou física. Poucos meses depois, sua ex-namorada, a popstar... Qual que é a popstar aí? Ajuda aí. Não, tá. Que seja, a popstar. O processou por suposto comportamento abusivo. Outra ex-namorada foi chamada ao processo e testemunhou que Laubach também tinha sido abusivo com ela. E aqui vem uma parte assim que é impressionante da história. Ao ver outras pessoas que pecaram de modo terrível, mas que mesmo assim puderam ser restauradas em Cristo, pensei comigo, isso me dá esperança. Comecei a ouvir experiências de pessoas que foram depravadas, mas encontraram seu caminho deste modo. E isso fez perceber que eu tinha permissão do perdão. Às vezes, ou seja, a chave dele foi descobrir que existe uma coisa chamada perdão. Coisa que as outras espiritualidades costumam ignorar, né? Porque a Igreja Católica existe um sacramento para isso. O sacramento da confissão. E a importância do perdão também, né? E você veja que isso é próprio do cristianismo, porque Jesus ensina, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Não, até 70 vezes 7. Né? Quer dizer, sempre. Perdoar sempre. Né? A importância do perdão. Né? Isso requer amor, porque muitas vezes as pessoas nos magoam de uma forma, né? Acontece uma situação de uma forma, às vezes até com Deus a gente às vezes se revolta contra algumas situações, mas perdoar nós mesmos por muitas vezes errar na vida, porque muitas vezes a gente precisa também errar para aprender a crescer, a melhorar, né? Perdoar Deus por alguma coisa que a gente não concordou, né? Perdoar nós mesmos, perdoar o outro, né? Para viver em paz, porque eu acho que o que todo mundo quer é viver em paz, né? Experimentar essa paz. E o perdão é algo que liberta, é algo que cura. Imagina você ficar a vida inteira remoendo, quantas doenças isso pode te trazer, quantos malefícios. Então, o perdão assim, é algo que deve ser muito valorizado, deve ser muito vivenciado. Né? Às vezes as pessoas ficam muito presas a coisas que aconteceram, ao seu passado. Né? O que você tem levado consigo dentro do seu coração? Né? Então, não prenda o seu coração a coisas que vai te adoecer. Né? Muito pelo contrário. Né? Busque o reino de Deus, busque a cada dia, basta o seu cuidado. Né? Busque o reino de Deus e as outras coisas. Não vos preocupeis com amanhã. Né? Como diz o Evangelho. Né? Imagine se... os pássaros do céu, né, lá recebem de Deus tudo aquilo. Imagine nós, né, que somos filhos de Deus. Né? Então, importante mesmo viver esse lado, esse perdão. E uma das coisas que chama a atenção, né, é que
ele viu outras pessoas que lutavam na vida espiritual. Ele percebeu que vida espiritual é luta. Tem muita gente que acha o seguinte, a pessoa lá é católica, é religioso, né? Essas pessoas que ele viram provavelmente eram os religiosos. Pessoa religiosa, ela é santa, não precisa fazer esforço e tal, e muito pelo contrário. Ela justamente está em busca de santidade, talvez não seja santo, mas essa busca da santidade é uma luta. Ele percebeu, essas pessoas sofrem as mesmas tentações que eu, cometeram pecados tão ou mais terríveis que os meus, mas estão aqui em busca de redenção e tal. E quando ele vê o perdão, ele chega assim, então existe uma saída. Eu fiz um monte de besteira, sei que é besteira, estou arrependido. O que eu faço? Não, se confessa. Você vai conseguir a graça do perdão de Deus e ir para o céu. Eu chego assim, então tem uma saída. Existe um outro mundo, existe um propósito maior. A regra de maior. São Bento também é muito clara nisso, né? A vivência do perdão. E também a conversão se dá até a morte. E é não só o dever do monge, mas o dever de todo cristão, né? De se converter e isso vai até a nossa morte. Até a morte é possível ainda se converter. Né? Isso aí. Laubach interpreta o personagem principal em Padre Pio, um filme dirigido por Abel Ferrara, que explora a vida do místico capuchinho franciscano. Padre Pio nasceu em Francesco Forgore, no sul da Itália, em 1997. Na verdade, 87. Tornou-se famoso por mostrar estigmas, feridas de crucificação, como as do corpo de Jesus Cristo. Ele morreu em 1968, aos 81 anos. Foi beatificado em 1999 pelo Papa João Paulo II e canonizado em 2002. Anteriormente, Ferrara já havia feito um pequeno documentário sobre esta figura religiosa. Apesar do intenso escrutínio do cético e dos membros da comunidade médica, nenhuma explicação conclusiva foi dada para os estigmas do Padre Pio, os quais supostamente apareceram e se curaram ao longo de sua vida. Supostamente aqui é a técnica do jornalista, né? Não quero me comprometer. É uma suposição que tem os estigmas da porra, né? A quantidade de testemunhos que tem aí. E também, né? Na história do Padre Pio, né? O próprio Papa João Paulo II, ele conheceu o Padre Pio, né? Foi lá. E o Padre Pio profetizou que ele seria Papa, né? Então você veja também. O Padre Pio teve vários milagres, né? Não só os estigmas de Jesus, mas o próprio fato de fazer bilocação, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo, 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, a graça da santidade, o que faz a santidade na vida da pessoa, né? Por isso que devemos buscar, né? Buscar essa santidade. Nós somos chamados a buscar a santidade. É engraçado, né? Que ele, na verdade, né, esse autor, ele foi buscar o Padre Pio e acabou encontrando a santidade que culminou na conversão dele. Né? Então, o autor ressaltou ao longo da entrevista que, apesar de sua intensa imersão, ainda é muito novo na fé e que está longe de ser um especialista em diferentes aspectos da religião. Leia de cima primeiro. Sim. Laubach ia sentindo uma imensa pressão quando ia aprendendo mais sobre o Padre Pio. E ao falar com outros frades, imploraram-lhe, não faça besteira, ele é o único que temos. Realmente, né, um filme de Hollywood sobre o Padre Pio é de assustar, né? E detalhe, né, não é porque ele se converteu, vai saber o que esse diretor vai fazer, não conheço esse diretor e tal, mas ainda assim é assustador. A notícia boa é que ele se converteu, mas o filme só depois de assistir para tirar um juízo mais certeiro, né? O ator ressaltou ao longo da entrevista que, apesar de sua intensa imersão, ainda é muito novo na fé e que está longe de ser um especialista em diferentes aspectos da religião. Quando sua conversão começou, Laubach e os frades não tinham certeza se ele havia sido batizado. Eu não sabia que tinha sido batizado. Eu fui batizado muito cedo e nem me lembrava disso. Meu tio me batizou na fórmula trinitária, explicou. Eu fiquei curioso com essa passagem aqui, né? O tio dele batizou ele. Será que a família dele estava resistindo por causa que é protestante? Não, aí o tio dele foi lá eu acredito que era o antigo... batizavam-se em casa, né? É o antigo preceito que as famílias tinham de batizar em casa, com medo da morte ou coisa assim e tal. E depois daí iriam batizar na igreja. Acho que talvez por essa razão que o tio... que foi quem batizou ele, né, na forma trinitária, que era o batismo em casa que se tinha, né? Sim. Bom, então, Laubach disse a Bell que a forma tradicional da missa católica, celebrada em latim,
foi fundamental tanto em sua conversão quanto em sua atuação como ator interpretando o Padre Pio. Por que a forma tradicional? O Padre Pio rezava a forma tradicional. O Padre Pio foi antes do Concílio Vaticano II, então o Padre Pio ele rezava em latim, era essa época a liturgia da igreja, né? Então rezava-se a missa tridentina, né? E a missa tridentina, ela realmente tem um respeito maior assim, pela liturgia, né? E isso realmente comove as pessoas, toca as pessoas, né? E, cara, uma missa do Padre Pio demorava horas, né? Então você assistia, acho que até no YouTube gravado, assim, a última missa do Padre Pio, que ele rezou, né? Pô, foram horas de missa, né? Mas você vê ali, né, a forma que ele de celebrar, a forma o amor, né, que tinha e isso realmente comove o respeito, né? Essas coisas realmente comovem, faz com que você realmente se sinta mais próximo de Deus. Quando Ferrara pediu a Lauber que usasse o sotaque italiano enquanto atuava, recusou. O filme havia se tornado tão pessoal e tão importante que não quis usar uma máscara. Assim descreveu. Enquanto praticávamos a missa em latim, eu estava tendo experiências emocionais genuínas. Olha a graça aí, né? A graça sensível nesse caso, inclusive. Isso é importante falar, né? No início da conversão, Deus nos ajuda com graças sensíveis, né? Depois ele retira porque ele não quer que a gente ame ele pelo prazer sensível, né? Mas pelo que ele é. Mas é muito comum, né? Isso no início da conversão. Sim, para provocar até a fé, para trazer a pessoa, né? Depois a fé acaba sendo algo até mais racional, mas é a forma de Deus se fazer próximo também, né? E na verdade isso daí acontece sempre, porque Deus gosta de brincar parece que depois ele se esconde. Os altos e baixos, né? Que eu tava falando. A vida espiritual não é assim, tô com Deus sempre e tal. Não, Deus tá sempre contigo, tá sempre com Deus, se tiver estado de graça, ótimo. Mas que você vai sentir isso é outro departamento, né? Além disso, por falar como na região de Nápoles, o sotaque do Padre Pio não combinava nem um pouco com o italiano. E pareceria que estaria negligenciando o aspecto que para mim era muito pessoal. Imagina se ele começa a fazer o sotaque do Mario Bros lá, por exemplo, né? E estragar o personagem. Vamos fazer o personagem sóbrio, né? Bom, aqui fala um pouco sobre o bispo, né? E daí, a impressão que eu tenho, não ficou claro na reportagem, mas parece que a Fox News entrou em contato com o bispo para declarar, né, como é que foi, e ele falou isso, né? Foi um prazer sentar para ter uma conversa profunda com o Shia Lauber. Foi um dos autores mais competentes de sua geração. Shia também é um homem que tem muita história fascinante para contar em relação à sua jornada espiritual. Eu acho que todos aqueles que estejam se esforçando para encontrar o caminho de Deus terão interesse no que ele tem a dizer. A Fox News entrou em contato com a assessoria de imprensa de Lauber, mas não recebeu respostas. Alguma consideração final? Acho que valeu a pena, né, o nosso comentário aqui, a gente conhecer uma história de conversão, né? Quem sabe isso também possa nos ajudar no nosso caminho de conversão, na nossa busca de Deus. E muito obrigado pela participação aqui nesse nosso bate-papo. E que mais atores de Hollywood se convertam aí, né? E vamos rezar para que seja um bom filme aí, que o diretor não faça besteira aí, não coloque heresia e tal, né? Tipo, como é que é aquele lá, o do silêncio lá, o Scorsese. Tipo o Scorsese aí que fica botando umas heresias aí no meio, tal. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, curtir. A curtida é muito importante para aumentar nosso engajamento, né? E compartilhe com aqueles seus amigos que são fã do Padre Pio, ou que precisam conhecer o Padre Pio para tomar vergonha na cara e se converter. Ou fã de Transformers. Não, fã de Transformers não precisa. Não vamos exagerar. Seria isso aí, gente. Viva Cristo Rei.